Oi meninas, bom dia, professor Kel falando. Hoje, 29 de julho de 2020, hoje aula de artes, sexto ano. Luísa, Júlia, Stephanie e Sofia. Hoje a gente dá início ao nosso capítulo 3, né, o terceiro bimestre também da disciplina de artes do sexto ano. O capítulo 3 vai trabalhar a arte grega e romana. Então a gente pode fazer até um diálogo com a aula de história de ontem, que a gente começou a falar sobre a cultura romana. Então nas aulas de arte, a gente vai estudar a arte grego-romana, que é a arte de inspiração grega e inspiração romana. Como falei na aula passada, na aula de ontem, no caso, né, para aquelas que assistiram viram, a cultura grega e a cultura romana, existe uma certa relação. Os romanos, quando conquistaram o local e as cidades-estados gregas, eles assimilaram muito da cultura grega para a sua cultura também. Os deuses romanos são os mesmos deuses gregos, só mudam o nome para o latim, né, que é a língua romana. As estruturas arquitetônicas, os palácios, os templos religiosos romanos são iguaizinhos às gregas, muda alguns detalhes. Então, a cultura romana e a cultura grega é essa grande ligação. Por isso que a gente tem um termo cultura ou arte grego-romana. Então, na página 3 do livro de vocês, a gente dá início ao capítulo 3. Stephanie, Sofia, Luísa e Júlia. Capítulo 3, arte grego-romana, e eu vou começar lendo para vocês. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco sobre a cultura da Grécia Antiga, que influenciou a sociedade ocidental contemporânea. Então, muito da cultura da Grécia Antiga, como também da Roma Antiga, influenciou e influencia a nossa cultura. A religião cristã surgiu na Roma Antiga, a democracia, filosofia, o teatro surgiu na Grécia Antiga, a mitologia grega é muito contada por nós atualmente, né? As histórias de Hércules, de Zeus, Atenas. O que mais que eu posso usar? Os Jogos Olímpicos, o direito romano, tudo isso surgiu na Grécia e na Roma Antiga. Então, boa parte dos nossos aspectos culturais da atualidade tem seu berço na cultura grego-romana. Na imagem de abertura de vocês aparece uma mulher micênica, né? Então, um fresco pintado na parede da cidade-estado de Micena, na Acrópole de Micena, né? A Acrópole é cidade alta, como eu expliquei a vocês nas aulas de história. Acro, alta, pole, cidade. E então uma escultura grega mostrando um pouco da cultura, né? Da representação artística da Grécia Antiga. Continuando, que influenciou a sociedade ocidental contemporânea em diversos aspectos relacionados à arte, filosofia, matemática, organização social das cidades, entre outros. Então, tudo isso que usamos hoje tem inspiração na Grécia e na Roma Antiga. Para entendermos essa influência, é necessário observarmos as relações entre os gregos e outras civilizações. Então, a dinâmica entre os gregos com o helenismo, né, que a gente estudou. O helenismo foi aquela junção de aspectos culturais gregos, egípcios, persas, de vários povos que o Alexandre o Grande implantou dentro da cultura helenística. O helenismo é basicamente isso. Na página seguinte, o livro dá uma contextualizada. É claro, é sempre importante vocês lerem toda a parte que eu me pedir na agenda, né, antes de começar a assistir a videoaula. Então, eu espero que vocês já tenham lido a parte anterior, essa página e as próximas. Depois, vocês venham acompanhar a videoaula. Mas vamos lá. As primeiras manifestações do que atualmente conhecemos como cultura grega foram influenciadas por diversos povos de origem indo-europeia, que se destacaram na produção de cerâmicas, joias, afrescos e pequenas esculturas. Então, a cultura grega tem suas raízes nessas culturas indo-europeias. E o livro traz algumas características principais das obras de artes gregas. Nessa parte branca,
vai trazer algumas coisas interessantes para a gente notar como introdução da arte grega. Monumentos funerários de famílias reais, como as famosas tumbas com cúpulas. Então, as famosas tumbas com cúpula da Grécia Antiga, que eram monumentos funerários, pode a gente também fazer uma relação com o Egito Antigo, das pirâmides egípcias, que se viu como sarcófagos dos faraós. Então, esse é o primeiro exemplo dessa união da cultura da arte grega com a arte de outros povos da antiguidade. Segundo ponto, presença de estátuas de deuses e deusas. No caso, os gregos, aqui a gente pode observar uma estátua, eles valorizavam muito a beleza e a perfeição. Você pode notar um homem bem musculoso, um atleta, e representava seus deuses a partir dessas estátuas. Geralmente, os deuses eram apresentados despidos de roupa, ou seja, nus, e com essa perfeição de corpo, e geralmente representavam ou um deus ou uma deusa grega. No caso, essa imagem aí, dessa estátua, é o Hermes. Então, a representação do deus Hermes com o pequeno Dionísio nos braços. Isso aqui é um exemplo de representação artística da Grécia Antiga. Outro exemplo muito importante é os afrescos pintados nos jarros de barro, né? Que geralmente mostravam ou parte da mitologia grega ou parte do cotidiano grego, das pessoas gregas. No primeiro vaso, vocês podem notar disputa entre Ajax e Odisseu pela armadura de Aquiles, ou seja, é uma representação de uma parte da mitologia grega, né, com os deuses Ajax e Aquiles. E no outro, vocês podem ver corrida a pé com 4 corredores. Então, aspecto do cotidiano cultural da cultura grega. Uma corrida a pé com 4 corredores. Então, esses jarros e essa estátua aqui faz referência exatamente ao quê? À cultura grega em si. Então, muito dessas estátuas a gente usa muito ainda atualmente, essa forma de produção artística, com estátuas e afrescos, advieram da cultura grega. Voltando um pouquinho mais para cima, nesse parágrafo do meio, vai falar o seguinte: na arquitetura, destacavam-se a construção e a ornamentação de templos religiosos, como o Pantenon. Na aula de História, a gente viu o Pantenon, lá de Roma, né, da Roma, que foi inspirado pelo Panteneon dos gregos. E esse Panteneon grego, principalmente o Panteneon de Atenas, as Acrópolis, né, as cidades altas da Grécia Antiga, eram os monumentos de destaque na arquitetura da Grécia Antiga. Muito de nossa arquitetura atualmente, principalmente as pilastras, aquelas vigas redondas de pilastras, eu vou até mostrar algumas imagens de arquiteturas aqui do Crato, tem um pouco de inspiração na forma de esculpir a arquitetura, os grandes monumentos da Grécia Antiga. E mais embaixo vai falar da pintura. Na pintura, as obras de maior evidência são os vasos, em preto e vermelho, que trazem imagens relacionadas à história da mitologia grega. Então, os vasos pintados de preto e vermelho, que representam um pouco da mitologia grega, são grandes exemplos na arquitetura dos povos gregos. Bom, aí na página 4 vai começar a trabalhar cada elemento separadamente, né, começando da arquitetura, que a gente vai ver hoje. Observem as imagens. Todas essas obras aqui são parte dos templos, acrópolis, monumentos da Grécia Antiga. Então, eu sempre segui um padrãozinho, ó, só que mudava o detalhe das colunas. Ó. Vocês podem observar, tinha o estilo jônico, o estilo coríntio e o estilo grego. Então, as colunas, a parte de cima aqui sempre mudava, mas o prédio em si, a construção em si, geralmente tinha o mesmo padrão. E esse padrão de prédio, de arquitetura, é muito utilizado atualmente em nossos grandes templos religiosos. O Seminário do Crato, a Igreja da Sé do Crato, também existem essas colunas. Eu vou já colocar uma imagem para vocês darem uma olhada. Isso
surgiu lá na Grécia Antiga, demonstrando um pouco de quê? De que nossa cultura, a cultura ocidental, o cristianismo, a arquitetura, a filosofia, tem como berço as culturas clássicas antigas, ou seja, gregos e romanos. Na página 4 vai falar o seguinte: entre as características da arquitetura grega estão a simetria, ou seja, lados iguais, a simetria, a simplicidade e a harmonia. Observe os estilos das colunas gregas, que são a base da construção arquitetônica da Grécia Antiga. Então, observando aí na página, primeiro, o Templo de Zeus, em Atenas, né, o Olímpio em Atenas. No meio, o Arrefório, na Acrópole de Atenas, a cidade alta de Atenas, que a gente viu nas aulas de história. E embaixo, o Panteneon, a Acrópole de Atenas também. Então, vocês podem notar que há uma certa harmonia e padronização, e o que muda é o detalhe nas colunas. As colunas são sempre diferentes umas da outra. É os estilos jônico, cretense. Bom, na página seguinte vai ter a atividade para vocês realizarem. Observe primeiro essas duas imagens. Essas são prédios modernos, não são da Grécia Antiga, mas vocês podem notar que há uma certa similaridade com a fachada deles. Observem que há algo que é meio semelhante, principalmente a coluna e as pilastras. São muito semelhantes com um dos gregos antigos. Então, isso demonstra a influência da cultura grega nas atuais construções modernas. A de cima é a Universidade Federal do Paraná, né, a UFPR, que fica lá em Curitiba, e a de baixo, o Palácio Poli, que é um palácio que fica situado em Roma, né, capital da Itália. E embaixo, a atividade de vocês, ainda sobre a arquitetura dos prédios romanos, vai pedir o seguinte: agora, na cidade ou região onde você mora, fotografe uma construção que tenha clara influência da arquitetura grega. Depois, imprima a foto e cole no espaço a seguir. Se não for possível fotografar, você também pode desenhar. Eu trouxe algumas imagens de algumas construções aqui do Crato que vocês podem usar para resolver essa atividade. Principalmente a Igreja da Sé. A Igreja da Sé, se vocês notarem, que lá no Crato, essa parte da frente tem certos traços das pilastras e das colunas da Grécia Antiga. Então, vocês podem usar para responder a atividade a Igreja da Sé. Se der para imprimir a imagem da Igreja da Sé, ok. Aí você explica isso. Você explica a Igreja da Sé no centro da cidade do Prado, construída, tarará, tarará. Você diz a localidade e qual é o monumento que você escolher. Se der para imprimir, vocês imprimem e colocam a fotinha. Não precisa colocar texto nem nada, só dizer a localidade, onde está e como é o nome dessa construção, né, dessa obra arquitetônica. Se não der para imprimir, vocês elaboram um desenho. E eu trouxe também o obelisco, que fica na Praça São Vicente. Os gregos usavam muito o obelisco, que é sinal de memória, um grande efeito da sociedade grega. Então, esse obelisco é o obelisco do centenário, né, comemoração dos 100 anos do Crato. Fica na Praça São Vicente, no Crato, próximo à Igreja São Vicente. E trouxe também a Refesa não, desculpa, o Seminário do Crato. E aqui nessa imagem, vocês podem observar dois aspectos muito interessantes da cultura grega. Da cultura grega não, que vieram da sociedade greco-romana. Primeiro, o monumento, né? Vocês podem ver as pilastras, que se assemelham muito com as construções da Grécia Antiga, e o cristianismo, né? Representado pela imagem e pelos padres aqui embaixo. Que, como eu falei na aula passada, o cristianismo também surgiu em solo da Roma Antiga, né? Roma era outra sociedade considerada como clássica. Então,
Vocês vão focar na arquitetura a princípio, mas eu quero só destacar esses dois aspectos. Tanto o cristianismo, que surgiu na Roma antiga, quanto a arquitetura do seminário São José, lá no Crato, né, no bairro do Seminário. Então, se vocês quiserem tirar uma foto da internet do Seminário São José ou fazer o desenho, basta explicar como é o nome da arquitetura e o local onde ele está. Então, vocês têm 3 exemplos que eu mesmo trouxe. Como a gente está em quarentena, não está podendo sair de casa, eu trouxe para vocês usarem. A Igreja da Sé. E é isso, meninas. Sobre a cultura grega, o que eu tenho para falar é isso. Notem a similitude e as formas que se preservam ainda, né, dentro da nossa sociedade, como a cultura grega e a cultura romana são um verdadeiro berço da nossa sociedade, ou seja, as raízes culturais do mundo ocidental surgiram na Grécia e em Roma. Cultura, política, sociedade, cidades surgiram dessas duas sociedades antigas, sociedades clássicas. Por isso que é importante muito estudar Grécia e Roma. Sexto ano, muito obrigado, Stephanie, Sofia, Luísa e Júlia. Até a próxima aula e tchau.